Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar este culto nesta noite, 19/7/2026, mês de julho, domingo, 21h36 da noite, culto completo, que vai ser... Iremos para esse capítulo 18, Gênesis capítulo 18, que nós iremos. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor Jeová nos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos, se estava aquecido o dia, quer dizer que aquela noite ali estava bem fria, né? Continuando. E levantou os seus olhos e olhou. Tem uma diferença. Está assistindo bem com teus olhos e ouvindo bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros, quando tinha aquecido o dia. Porque nesse dia aqui, com certeza, estava frio, só que o sol esquentou, né? Tem uma diferença de aquecido só aparecendo o sol, e tem uma diferença que o dia estava frio e depois o sol resolveu esquentar. Ou esquentou sem o sol também. Entendeu agora? Porque o sol deve estar... As nuvens tampou o sol, aí o calor veio, ou também sem nuvem, o sol veio, apareceu sem nuvem, ou também aqueceu sem o sol. Vamos lá. Porque tem pessoas que pensam que é só o sol que aquece o dia. Não. Porque o Criador deixou as temperaturas normais, sem precisar do sol. E levantou-se os seus olhos e olhou. E os 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor Jeová, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo de que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então naquela época já existia pão, há milhares de anos, tá? Já existia pão e já existia bolo. Tá vendo? E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, também manteiga já existia, e leite. E a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Então quer dizer que eles comeram o pão, depois comeram bolo, e depois comeram também manteiga e leite, e a vitela que estava aqui, né? E disseram ali: Onde está Sara tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, e adiantada em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. É verdade, porque quando a mulher chega numa certa velhice, é realidade, velha é velha. Como diz, mulher nova é nova, mulher velha é velha, né? Quando chega numa certa idade, quando está muito velha, mais velha demais, cessa o costume das mulheres.
E o costume das mulheres, a mulher velha não tem aquele costume igual da mulher nova. Mulher de 18 anos para cima, né? Ela não tem aquele costume mais de 18 anos até 50 anos. Até 50 anos, lembra um pouco, não vai lembrando tudo não. Lembra um pouco. Mas passou 70, 80, 90, 100 anos, já não tem aquele costume mais da mulher nova. Né? Mulher nova é até é, mulher nova assim é de 18 anos até 50 anos só, né? A mulher nova é de 18 anos até 50 anos só. Passou de 60, 70, 80, 90, 100, já perde o costume da mulher nova de 18 anos até 50. Porque de 18 anos até 50, ainda ela lembra dos costumes. Né? Então isso aqui é muito interessante, que tem pessoas que não entendem isso aqui. Né? Tem pessoas que não entendem. É o costume das mulheres. Não tem aquele prazer mais. Não tem aquele prazer mais. De uma mulher nova. Porque a mulher nova mesmo, ela faz muitas coisas, né? Agora nessa época aqui. As mulheres novas faziam muitas coisas, mas milhares de coisas mesmo. Porque nessa época aqui, tinha mulheres que faziam de tudo, né? Continuando. E o homem também, quando chega à velhice também, isso serve para homem e mulher. O homem quando chega muito velho também, já vira um velho rabugento e uma velha rabugenta, né? Começa a desacreditar de tudo, igual Sara começou a desacreditar ali. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sendo o meu senhor já velho, quando aqui não é o senhor Jeová, não. É Abraão, tá? É Abraão. O meu senhor Abraão. Não é senhor Jeová que eu estou falando, não, tá? O meu senhor Abraão já velho. Então Sara virou uma velha que rabugenta, né? Ela riu, porque toda pessoa rabugenta, ela ri do milagre. Ela não crê no milagre. Ela ri do milagre. Ela não crê no milagre. Ela não crê no impossível. É por isso que eu não faço oração para pessoas rabugento. Pessoa rabugento desacredita de tudo. Como dizer, o milagre batendo na porta e deixa o milagre ir embora. Então, por isso que quando a pessoa chega na velhice, ela é difícil crer em milagre. Isso é verdade. Eu nunca vi pessoa velha crer no milagre. Até hoje nunca vi. Continuando, assim pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor Abraão já velho. Mas ela respeitava muito Abraão, chamava ele de senhor. É isso aqui que alegra o meu coração. Uma mulher sabendo respeitar o próprio homem dela. O homem dela. Ela saber respeitar o homem dela e saber tratar o homem dela bem, né? Por isso que eu falo, essas mulheres dessa época aqui não é igual essas mulheres de hoje não, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Por isso que hoje em dia, essas mulheres, para chegar aos pés dessas mulheres aqui, como diz, vai ter que ralar muito para chegar aos pés dessas mulheres aqui, que sabe respeitar o seu homem, certo? E continuando, e disse o Senhor Jeová a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Tá vendo? O Criador não gosta de pessoa duvidosa, não. Coisa que Jeová detesta é o homem e mulher duvidoso. O Criador não gosta de jeito nenhum. Por isso que vocês do outro lado aí não recebem vitória nenhuma. Continuando, haveria coisa alguma difícil? Já vai falando lá, haveria coisa alguma difícil? Está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Haveria coisa alguma difícil? Continuando adiante. Deixa eu virar a folha aqui, que a folha é muito fina. Ao Senhor Jeová, ou ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu,
E ele disse, não diga isso porque te riste, tá vendo? Já vai ver tudo, ó. Já vai ver quem tá zombando, quem tá rindo, quem não tá acreditando no milagre, vê tudo. Ele enxerga tudo e ouve tudo. Por isso que eu falo, meu irmão, toma muito cuidado. Igual eu que sou pastor Simão Santos, eu sou muito sério na palavra. Eu sei quando o meu Criador vai abençoar e quando não vai abençoar. É por isso que esse culto aqui não é para quem não está crendo. Para quem não está crendo, o milagre não é para essas pessoas que estão perdendo tempo aqui. Milagre é para quem crê. É quem dizima, é oferta. E sabe que vai receber o milagre com os dízimos, com as ofertas e dentro da igreja. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Jeová anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse o Senhor Jeová, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor Jeová para obrar com justiça e juízo, para que o Senhor Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor Jeová, por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, por quanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor que é vindo até a mim, se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor Jeová. Abraão intercede com Jeová pelos homens. Chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade. Destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de que faça tal coisa que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor Jeová, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor Jeová, ainda que eu sou pó e cinza. Até Abraão sabia que não ia conseguir 50 justos. É difícil, igual no dia de hoje. Como que na geração do pastor Simão Santos no dia de hoje, de 2026, vai achar 50 justos? É difícil, meu amigo. Não passa nem de um, é difícil. Naquela época de Abraão ela atreveu a falar porque Abraão sabia que não ia encontrar. Então Abraão fez ali uma jogada com o Criador. E eis que agora me atrevi a falar ao Senhor Jeová, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5. Destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse, não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse, se porventura se achar ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. Disse, mas ora, não se ire o Senhor Jeová, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30. Disse, não farei se achar ali 30. Disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor Jeová. Se porventura se achar ali 20. E disse, não destruirei por amor dos 20. Disse mais ainda, só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor Jeová, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Abraão já sabia que não ia achar. Disse, não, mas verdadeiramente, igual nessa época aqui, em Sodoma e Gomorra, é difícil achar justo. Não passa de um dedo. Igual na geração de hoje também não passa de um dedo, é difícil. Dificilmente. É a realidade, tem pessoas que não encaram essa realidade. Eu já falei que não vai entrar milhares de pessoas lá no reino do Pai, meus irmãos, eu já falei para vocês sobre isso. Tem gente que não está acreditando. Não tem essa de entrar milhares de pessoas lá em cima, porque aqui com Abraão nós aprendemos que o Criador só ama justo. Ele não ama o ímpio, não. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ele ama só o justo, ele não ama o ímpio, não. Tá achando que o ímpio vai entrar lá em cima? Não entra nunca. Mulher ímpia, homem ímpio, não entra não, meu amigo. Homem ímpio e mulher ímpia não são aqueles que só bebem cachaça, que tá nas drogas, que tá fazendo bagunça não, meu irmão. É aqueles que pensam que tá crendo em Jeová, mas não está crendo. Pensa que está servindo a Jeová, a Jesus Espírito Santo, mas não está. Igual já falei para vocês que o Criador não está em nenhuma igreja do Brasil e nem fora do Brasil. Então, quando falar ímpio, homem ímpio, mulher ímpio, não está falando só daqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora, que estão na bebida, nas drogas, fumando cigarro, no adultério, prostituição, fazendo grandes bagunças que está fazendo, esses aí já estão condenados.
Mas é aqueles que você pensa que está adorando o Criador, mas não está adorando o Criador. Pensa que está louvando o Criador, mas não está louvando. É esses aí que são os piores ímpios da face da terra. Aqueles que não devolvem os dízimos e ofertas, esses que são os piores ímpios do mundo. Mulher ímpia e homem ímpio do mundo. Entendeu? Então, quando falar ímpio, mulher ímpia e homem ímpio, não está falando só os que estão lá fora nas bebidas alcoólicas, nas drogas, na cervejada, na forrozaiada, no baile fancaiada, né? Fancaiada danada, na macumba, na feitiçaria. Não está falando só desse. Está falando daqueles que, nos dias de hoje, você pensa que aquela pessoa ali está. Aquela mulher, aquele homem está servindo ao Criador, mas não está. Entendeu? Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nesta noite, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes, e abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Os anjos do Senhor aparecem para o homem fiel? Sim, aparece. Até hoje os anjos do Criador aparecem. E até hoje também Jeová, que é o Criador, aparece. Mas só aparece para quem obedece a palavra, que é dizimista, ofertante, está dentro da igreja, igual estou dentro da igreja, pregando todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Aí o Criador aparece, fala e abençoa e muda tudo. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tá achando que o ímpio vai morar junto com o justo? É nunca. Pode tirar isso das suas cabeças. Nunca o ímpio vai morar com o justo, nem nunca.